Olá, estudantes, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa aula de História. Eu, professor Paulo Brito, para a gente conversar, bater um papo, sobre Revolução Francesa, a fase da Convenção Nacional. A Revolução Francesa, que é um movimento na história tão importante, uma das revoluções que a gente estuda, que marca essa transição do mundo moderno para o mundo contemporâneo, a revolução que vai contestar os valores do antigo regime, como, por exemplo, o absolutismo. Ela acontece influenciada pelos ideais iluministas, igualdade, liberdade e fraternidade, e ela marca esse rompimento da Idade Moderna para o mundo contemporâneo, as bases do mundo contemporâneo. Vamos ver aqui os objetivos dessa nossa aula. Então, compreender como se deu o processo revolucionário francês. Essa revolução que começa nos anos de 1789, lá na Assembleia dos Estados Gerais. E analisar o impacto da Revolução Francesa sobre o mundo, Então ela tem um impacto principalmente no mundo ocidental, ela vai estremecer as bases do antigo regime na Europa e ela também é importante no processo de independência das colônias americanas, Ela influencia também esse processo de independência das colônias americanas. Então vamos discutir esses assuntos aqui juntos, Então você se lembra qual acontecimento deu início à Revolução Francesa? E qual era o lema da Revolução Francesa? Aqui a gente tem essa imagem marcando esse acontecimento que dá início, o start da Revolução Francesa. Então aqui, o acontecimento que é considerado o marco inicial da Revolução Francesa é a tomada da Bastilha. A Bastilha, que era uma prisão estatal e era a representação, era um símbolo do absolutismo francês. Então eles invadem, tomam a Bastilha no dia 14 de julho de 1789, um dos feriados mais importantes na França, o dia 14 de julho. E o lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. E esse lema da Revolução Francesa, ele é usado em outros movimentos na Europa, aqui no Brasil, por exemplo, na Inconfidência Mineira. Vamos lembrar que a palavra liberdade, ela aparece na bandeira de Minas Gerais. Então aqui o lema e o acontecimento que é considerado o marco inicial da Revolução Francesa. Então aqui a guilhotina, foi utilizada durante a Revolução Francesa, principalmente na fase do terror. Então ela vai se tornar um símbolo desse período mais radical da Revolução Francesa, Nós vamos ter aí milhares de pessoas sendo guilhotinadas na França durante o período da República do Terror, da República Jacobina, Principalmente naquele período em que a França foi liderada por Robespierre. Então aqui, e quem era guilhotinado? Principalmente membros do primeiro e do segundo estado, o clero e a nobreza. E também aquelas pessoas contrárias à Revolução Francesa, que os líderes jacobinos consideravam que eram contrários à Revolução Francesa. Então aqui, o posicionamento ideológico de esquerda e de direita, ele é atualmente empregado na nossa política, Políticos de direita, políticos de esquerda, tem origem ao longo do processo revolucionário francês. Então essa ideia que nós temos de políticos de direita e de esquerda tem as suas origens no processo revolucionário francês, Onde um grupo com ideias divergentes sentavam-se à direita, os girondinos, e os outros sentavam-se à esquerda. Então eles se organizam dessa forma, A alta burguesia, conhecida como girondinos, sentava-se à direita. Então os mais radicais, os jacobinos, sentavam-se à esquerda. E aí a gente tem origem a esse termo, de políticos de direita e políticos de esquerda nos dias de hoje. Então aqui o fim da monarquia constitucional, Então aqui, com a Constituição de 1791, o rei Luís XVI teve os seus poderes limitados. Então ele já não era mais aquele monarca absoluto que reinava sem que ninguém pudesse limitar os seus poderes. Nós tivemos a Constituição que limita esse poder. Descontente com essa limitação, ele faz alianças com monarquias estrangeiras, monarquias absolutistas, receosas que o processo revolucionário francês também chegassem aos seus países, como por exemplo a Áustria e a Prússia.
e com a nobreza francesa. E ele desejava, então, organizar uma contra-revolução e retomar o poder absoluto, né? Voltar à França antes da Revolução Francesa. Tempos depois, ele, né, e a sua esposa Maria Antonieta tentaram fugir da França, foram capturados, né, e vão ser presos posteriormente, julgados, né, por tentar aí fugir da França. Então nós temos uma fase chamada de Convenção Nacional, né? Em setembro de 1792, as forças estrangeiras que ameaçavam invadir a França, elas são vencidas. Quais são essas forças, né? Países de monarquia absolutistas que tinham um receio que um processo similar ao que acontecesse na França, o que estava acontecendo na França, pudesse também acontecer no seu país. Então eles organizaram uma força contra-revolucionária, mas essa força foi vencida, né, durante a Revolução Francesa. Então, após essa vitória, né, contra a monarquia, elegeu-se às pressas uma convenção nacional, que vai proclamar uma república como forma de governo. Então, a gente chega na fase da república durante a Revolução Francesa. Olha aqui uma atividade, né? Na imagem, o líder jacobino Jean-Paul Marat, em uma representação de 1792. Então vamos aqui olhar a atividade, né? Viva Marat, viva os jacobinos, né? Lembrando aí que os jacobinos era, né, esse grupo político mais à esquerda que desejava mudanças mais radicais dentro da Revolução Francesa, né? Explique como ele está sendo representado. Então vamos explicar aqui, né, essa representação do Marat, esse líder dos jacobinos, e a gente faz a correção da nossa atividade juntos. Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Aqui, como que esse líder, né, Jean-Paul Marat, esse líder dos jacobinos, ele está sendo representado. Então aqui uma possibilidade de resposta, né? Marat, se você pesquisou, ele era médico e cientista, né, mas ficou conhecido por seu jornal. Então ele utilizava o jornal para aí publicar, né, as ideias jacobinas. O Amigo do Povo chamava-se o jornal, no qual ele defendia ardorosamente causas populares. Pode-se observar pela imagem, né, os demais jacobinos carregando, né, em sinal de que era uma liderança bastante popular. Então, viva os jacobinos, viva Marat, né, ele ali sendo carregado pelo povo. Então aqui a gente tem os grupos políticos, né? Então nesse processo revolucionário francês, nós vamos ter os grupos políticos. A gente precisa lembrar, pessoal, que a sociedade francesa ela era dividida por estado. O primeiro estado era o clero, alto clero e baixo clero.
O segundo estado era composto pela nobreza palaciana, nobreza provincial e togada, e o terceiro estado era quem não era clero e quem não era nobreza. O terceiro estado, que representava cerca de 97% da população, ele era um estado heterogêneo, ou seja, ele era muito diferente, né? Então, ele congregava aí vários grupos políticos no terceiro estado, dentro dessa sociedade estamental francesa. Em um primeiro momento, na Revolução Francesa, esses estados, né, esses grupos políticos do terceiro estado se juntam para lutar contra o primeiro e segundo. A partir de um determinado momento da Revolução, as ideias desses grupos políticos divergentes, né, começam então a ganhar espaços dentro da sociedade francesa. Quais eram os principais grupos políticos que compunham o terceiro estado? Então a gente tem os girondinos, representavam aí principalmente a alta burguesia, né, as pessoas realmente ricas da França, e a média burguesia, como, por exemplo, banqueiros, armadores, industriais e comerciantes, tá? Eles eram mais moderados, e aí essa ideia de sentar-se à direita da convenção. Então eles queriam mudanças políticas, mudanças econômicas, não estavam tão, né, relacionados às mudanças sociais. Daí nós temos os jacobinos. Os jacobinos representavam a pequena burguesia e as camadas populares, e eles desejavam aprofundar a revolução, né? Se posicionavam ao lado esquerdo da convenção, o que dá origem a essa concepção do radicalismo da esquerda, né? Eles eram liderados por um advogado, Robespierre, né? Entre outras lideranças, mas a gente vai dar um destaque aqui agora para o Robespierre. Nós tínhamos também os cordeliers, né? Os cordeliers defendiam propostas mais radicais, né? Como o fim da propriedade privada e a reforma agrária. Eram liderados por Marat e por Danton. Cordeliers e jacobinos sentavam-se nos bancos mais altos do plenário, por isso eram conhecidos como montanheses. Então os cordeliers e os jacobinos ali estavam próximos, né, naquilo que eles defendiam na Revolução Francesa. E nós tínhamos também a planície, né, composta por deputados que agiam conforme os seus interesses. Então vejam esses grupamentos, né? De um lado os jacobinos, a alta e a média burguesia, o pessoal aí que realmente era detentor do poder econômico na França. Tínhamos aí os girondinos, né? Que eram professores, jornalistas, médicos, né? A média burguesia francesa, né? Composta em grande parte por profissionais liberais, com a liderança do Robespierre, os cordeliers, né, com propostas aí mais radicais, né, com relação à Revolução, como o fim da propriedade privada. Essa ideia de fim da propriedade privada e reforma agrária não era nem um pouco defendida pelos girondinos, pela alta burguesia girondina, que defendia, sim, a propriedade privada, né? E a planície era um grupo ali que a gente pode dizer de centro, né? Eles não estavam nem com os jacobinos, nem com os girondinos, e eles agiam conforme o seu interesse, beleza? Então aqui a gente tem uma atividade, ó, utilize as palavras do box abaixo e elabore então uma frase, né, com essas palavras: Revolução, Jacobinos, República e Robespierre. Nós temos esse conjunto de palavras, vamos então montar uma frase e a gente faz a correção da nossa atividade.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Então nós temos aí no box 4 palavras para que a gente possa então formular uma frase: Revolução, Jacobinos, República e Robespierre. Vou mostrar para vocês a minha resposta à frase que eu formulei. Veja, né? Compare com a sua resposta, com a resposta dos seus colegas, converse sobre isso, né? Uma das fases da Revolução Francesa foi liderada pelos jacobinos e ficou conhecida como República. Um dos líderes mais influentes dos jacobinos foi Robespierre, Maximilien Robespierre. Então está aqui a nossa correção da atividade. Pessoal, o rei, que em um primeiro momento da Revolução Francesa havia aceitado uma monarquia constitucional, que limitava o poder do rei, tramou, né, com as monarquias europeias uma contra-revolução. O rei tentou fugir da França, a caminho da Áustria, foi preso, por isso foi julgado e ele vai ser condenado, né, nesse processo então da Revolução que se radicaliza, né? Então, por iniciativa dos jacobinos, nós acabamos de ver quem eram os jacobinos, né, a média burguesia, os profissionais liberais. O rei foi julgado e declarado culpado por traição, né? Então o rei foi um traidor na visão dos jacobinos. E ele foi condenado à morte, ele, a sua esposa, né, alguns dos seus descendentes. Então tanto Luís XVI como Maria Antonieta vão ser condenados à morte, né? Em janeiro de 1793, o rei Luís XVI, depois de passear ali, né, pelas ruas de Paris para que fosse humilhado pela população, ele foi executado na guilhotina, né? Então guilhotinaram o rei. Maria Antonieta, sua esposa, foi para a guilhotina meses depois. E aqui a gente tem essa representação do guilhotinamento do rei Luís XVI na França, né? Um fato que vai chocar, né, as monarquias absolutistas europeias. Então nós vamos ter aí um rei sendo executado, né, de uma forma, né, brutal ali pela guilhotina em praça pública, né, para que as pessoas pudessem então ter o exemplo do que poderia acontecer com quem traísse a França, traísse a Revolução Francesa, né? Então, com a morte do rei, inaugura uma fase da Revolução Francesa que a gente chama de fase do terror, né? A República do Terror. A Convenção, esse período, né, a partir de 1792 até 1795, passou a promover uma série de mudanças radicais, né, lideradas pelos jacobinos, como, por exemplo, Robespierre, Marat e Danton. Reformas, né, no país e perseguição de todos aqueles que se opunham a ela. Então, em um primeiro momento, passam a perseguir o primeiro estado, o segundo estado, mas perseguem também pessoas do terceiro estado que se opõem à revolução, né, que se opõem ao processo, à forma como a revolução está sendo conduzida. Entre eles, por exemplo, os girondinos, que também faziam parte do terceiro estado. Beleza? Então aqui, ó, o assassinato de Marat, né? Marat, que era um dos líderes aí dessa fase da convenção, né? O assassinato de Marat contribuiu, né, para que o governo jacobino intensificasse a repressão. Marat era um dos líderes deste processo, ele recebeu a visita de uma camponesa, dizendo que ela teria informações para passar para o Marat, permitiram então que ela acessasse o quarto onde Marat estava. Marat passava grande parte do seu dia dentro de uma banheira, né, devido a um problema de pele, e ela então mata Marat, né, ela com uma faca ali, ela corta o pescoço desse líder da Revolução. E esse ato contribui para a intensificação desse processo, né, de radicalização da Revolução Francesa. Então, as pessoas suspeitas de conspirar contra a Revolução passaram a ser perseguidas, julgadas e condenadas sumariamente, né, e condenadas à morte, sem aí interrogatório ou direito de defesa, né. O período do terror chegou ao fim com a morte de Robespierre, um dos líderes deste período. Beleza? A gente tem aqui uma atividade, ó. Nenhum homem tem o direito de acumular montes de trigos ao lado de um semelhante que morre de fome. E Scandi perguntas que ele mesmo responde. Qual é o primeiro objetivo da sociedade? Manter os direitos imprescritíveis do homem. Qual é o primeiro desses direitos? O de existir. A gente tem um texto aqui e uma pergunta, né? Qual crítica está presente no discurso de Robespierre, né? O argumento dele é válido hoje em dia? Justifique.
responda à nossa atividade e a gente volta fazendo a correção. Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Robespierre foi um advogado, portanto pertencente ao terceiro estado heterogêneo. No trecho do discurso, ele está criticando a grande desigualdade social, muito comum na França antes da Revolução. Infelizmente, né, a desigualdade social continua sendo um problema muito presente, né, na sociedade contemporânea. Pessoal, então, como a gente viu, né, com a morte de Robespierre chega ao fim o período da República, né? Então, os jacobinos chegaram a guilhotinar até mesmo os líderes, né, revolucionários como Danton e Hébert, né? E com isso foram perdendo o apoio popular, né, e da maioria dos deputados franceses. Os girondinos, a alta burguesia, aproveitaram-se, né, desse clima de radicalização, né, esse clima de insatisfação com os jacobinos e deram um golpe assumindo o poder, né? Prenderam Robespierre, prenderam os demais líderes, guilhotinaram sem julgamento e era o fim da República Francesa no ano de 1795. Então a monarquia constitucional tem fim, logo após a tentativa de fuga do rei Luís XVI. Foi proclamada, então, a Convenção Nacional, né, onde se destacaram 4 grupos, girondinos, jacobinos, cordeliers e planícies. No ano de 1793, devido a uma tentativa de fuga, né, para organizar uma contra-revolução, Luís XVI e Maria Antonieta, eles foram presos e posteriormente guilhotinados. Tem início o período do terror, conhecido como República do Terror, República Jacobina, entre os anos de 1792 e 1795, o que levou à morte de milhares de pessoas. Galera, obrigado pela participação na aula, fiquem bem, se cuidem e até a próxima.